Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Noil para cegos. Leitura de capa: Guerra e Paz, Lev Tolstói. Adaptação de Silvana Salerno. Companhia das Letras. Descrição de capa: livro dividido em 3 partes. Na parte superior, desenho de soldados em uma linha de frente, montados em cavalos. Usam armaduras, seguram espadas e bandeiras da França. Na parte inferior, à direita, desenho do rosto de um homem de perfil, com barba e óculos. Em sua frente, na altura de seus olhos, uma mulher segura uma bandeja com 2 taças. Ao centro, uma faixa vermelha, com o título e o nome do autor, na cor branca. Leitura de contracapa. Coleção Germinal. O conflito armado entre as nações e o modo como isso afeta a vida de seus habitantes. Esse é o tema, tristemente atual, de Guerra e Paz, um dos mais importantes romances do século XIX, um clássico de todos os tempos. Estamos em 1805. Napoleão planeja ampliar seus domínios e, com um exército composto de 670 mil homens de quase 20 nacionalidades diferentes, inicia sua marcha em direção à Rússia. Em 1812, o imperador toma Moscou, a cidade do czar Alexandre, para surpresa de todos. A guerra está apenas começando. Tolstói mostra a guerra de um ponto de vista inusitado, descrevendo o dia a dia das tropas e apontando como as vitórias e derrotas acontecem, muitas vezes, por meros acasos. Os bastidores do poder, o jogo da política, as intrigas da corte, as tramas da sociedade são desvendados em linguagem sutil e irônica, que esta adaptação de Guerra e Paz busca preservar, permitindo ao leitor um primeiro contato proveitoso com um dos mais importantes clássicos da literatura. Ilustrações de Maurício Paraguaçu e Dave Santana. Convite a ler. O enredo deste clássico da literatura russa se passa durante a campanha de Napoleão na Áustria e descreve a invasão da Rússia pelo exército francês e sua retirada, compreendendo o período de 1805 a 1820. O jogo da política, as intrigas da corte, as tramas da sociedade, as táticas da nobreza arruinada, a brutalidade da guerra, sua banalidade e seus acasos, os bastidores do poder são desvendados em Guerra e Paz. Este painel da aristocracia russa só é tão profundo e verdadeiro porque foi escrito por alguém de dentro dela. As 2 principais famílias retratadas, Rostov e Bolkonsky, representam as famílias Tolstói e Volkonsky, respectivamente do pai e da mãe do autor, Lev Tolstói. Guerra e Paz retrata ainda o preconceito e a hipocrisia da nobreza e também suas tradições religiosas, ao lado da vida cotidiana dos soldados e dos servos. Ambientado na Rússia do início do século XIX, o romance lida com temas essenciais à vida contemporânea, a guerra e a paz. Tolstói narra as guerras entre o imperador francês Napoleão e as principais monarquias da Europa, dissecando causas, origens e consequências dos conflitos e principalmente expondo os homens e suas fraquezas. Tanto no exército francês como no russo, tudo parecia acontecer por obra do acaso. Os planos de guerra eram elaborados e discutidos minuciosamente ao longo de semanas e, no momento da ação, nada do que fora planejado, nada do que estava traçado no papel era posto em prática. Muita coisa fugia ao controle dos líderes militares e era justamente nesses momentos que ocorriam as surpresas, as vitórias e derrotas inesperadas. Tudo muito improvisado e muito humano. O soldado Napoleão, que se torna general, fato revolucionário para a hierarquia rígida da época, e mais tarde imperador da França, sente que precisa ampliar o seu vasto domínio para fortalecer-se diante do ataque dos monarcas inimigos e da nobreza europeia que não o aceita. Com um exército composto de quase 20 nacionalidades, franceses, italianos, poloneses, etc., avança para a Rússia. Em contraposição ao pensamento da sociedade russa, alguns jovens aristocratas simpatizavam com a figura de Napoleão, que era fruto da Revolução Francesa e representava a renovação diante da antiga nobreza. Mas o general francês, que era aliado dos russos, vem justamente atacar a Rússia. A invasão russa é uma surpresa para todos.
O sonho de Napoleão se concretiza. Ele toma Moscou, a capital do grande império, a cidade sagrada do czar Alexandre. A guerra, ou melhor, as guerras napoleônicas, como são chamadas, está apenas começando. Quem será o vencedor? Guerra e Paz é uma epopeia no sentido de obra grandiosa, mas sem o lado heróico típico desse gênero literário. É um romance que coloca as pessoas em primeiro lugar, descreve minuciosamente a guerra para elogiar a paz. Os principais mitos políticos e bélicos são desmascarados e duramente criticados. Com centenas de personagens e mais de 1000 páginas na versão original, aborda os dilemas da alma, a busca da espiritualidade, as dúvidas filosóficas, a maçonaria, a vida e a morte. O texto é tão verdadeiro que percorremos a narrativa como se estivéssemos dentro dela, neste livro forte e sincero, sutil e irônico, em que o autor se coloca por inteiro. Por isso é tão humano e apaixonante. O primeiro capítulo é um quadro representativo de toda a obra. Ele se passa em uma festa no salão de Anna Pavlovna Scherer, dama de companhia da imperatriz, que recebe a nobreza em sua casa. É assim que Tolstói introduz o leitor ao mundo que vai representar. Neste capítulo, não é importante saber quem é quem, e sim o que as pessoas dizem e pensam. Com seus atores em cena, Tolstói começa a desvendar o jogo. À maneira de um pintor delicado, compõe as personagens em pinceladas sutis. O clima que as envolve ajuda a revelar muito do interesse e da personalidade de cada uma. Nenhuma atitude é gratuita. Todas as ações têm um significado, ou melhor, um interesse explícito. Tolstói utiliza o recurso de narrar primeiramente as cenas, os diálogos entre as personagens, para depois apresentar o contexto em que elas se passam. Por isso, se ao ler algum diálogo você ficar com dúvidas, não se preocupe, elas serão esclarecidas logo em seguida. Essa é uma das características do estilo que Tolstói adotou em Guerra e Paz. As repetições de um verbo ou uma palavra na mesma frase também são típicas do autor, recurso empregado para dar ênfase a um determinado assunto. O texto é tão fiel à realidade que mostra que alguns jovens russos tinham Napoleão, o inimigo número 1 da Rússia, como herói. Piotr Bezukov e Andrei Bolkonsky, aristocratas russos, torcem por Napoleão, provavelmente levados pelo seu carisma e pelas inovações realizadas no início do seu governo. Mesmo assim, Andrei engajou-se no exército e participou da guerra. Ferido durante uma batalha, foi recolhido e tratado, juntamente com outros russos, a pedido do próprio Napoleão, que os encontrou e mandou recolhê-los. Como vocês veem, ninguém é absolutamente bom ou mal, e esses casos exemplificam bem isso. Os nomes russos podem parecer confusos. De início, perceba apenas as atitudes das personagens. Durante a leitura, as peças vão se encaixando e a relação entre elas fica mais clara. As famílias mais importantes da história são as Rostov e a Bolkonsky, e as personagens principais são Natasha Rostov, Andrei Bolkonsky, Piotr Bezukov, seguidos de Nikolai Rostov e Maria Bolkonsky. A trama se desenvolve entre essas personagens, as outras têm papel secundário. Em caso de dúvida, consulte a relação de personagens principais, que se encontra a seguir. Esta adaptação respeitou o conteúdo e os aspectos estilísticos da obra original. Ao tornar o texto mais conciso, as versões integrais têm cerca de 1.200 páginas, ficaram evidenciados os aspectos relacionados mais especificamente com as guerras políticas e o jogo do poder, permeados pelo relacionamento pessoal das personagens. Personagens principais: Príncipe Vassili Sergeyevich Kuragin, pai. Anatoly, Helena, Hipólito, filhos. Família Rostov: Conde Ilia Rostov, pai. Condessa Natália Rostov, mãe. Natasha, apelido de Natália. Nikolai, Pétia, apelido de Piotr, filhos. Sônia, sobrinha do conde que vive com a família. Família Drubetskoy. Princesa Anna Mikhailovna Drubetskoy, mãe. É prima da condessa Rostov. Boris, filho. Vivem na casa do Rostov.
Família Bolkonsky. Príncipe Nikolai Andreievich Bolkonsky, pai. Andrei, filho, apelido Andreusha. Lisa, mulher de Andrei. Maria, filha, apelido Masha. Amélie Bourienne, dama de companhia. Mikhail Ivanovich, arquiteto da família. Família Bezukov. Conde Kirill Vladimirovich Bezukov, pai. Piotr Kirillovich Bezukov, apelido Petrushka, filho. Família Karagin. Maria Lovna Karagin, mãe. Júlia Karagin, filha. Outras personagens: Alexandre I, imperador ou czar da Rússia. Anna Pavlovna Scherer, conhecida também como Annette e Anushka, apelidos francês e russo, dama de companhia da imperatriz. Em sua casa reúne-se a aristocracia russa. Denisov, Vassily Denisov, seu apelido é Vaska, capitão do exército, amigo de Dolokov e de Boris. Dolokov, amigo de Piotr Bezukov, participa da guerra onde se torna amigo de Boris Drubetskoy. Kutuzov, Mikhail Ilarionovich Buzukov, general russo que é nomeado comandante-chefe do exército durante a guerra de 1812. Sua tática militar diverge totalmente da de outros oficiais e do próprio czar. Patronímicos. Os russos costumam ter 3 nomes: o de batismo, o patronímico e o nome de família. O patronímico se forma a partir do nome do pai, com sufixos diferentes para o gênero masculino e o feminino. De modo geral, os filhos recebem o nome do pai com a terminação "icht" e as filhas com a terminação "ovna". O pai de Piotr se chamava Kirill. Ele se chama Piotr Kirillovich. O pai de Ana se chamava Mikhail, por isso seu nome é Ana Mikhailovna. O uso do patronímico era comum em Portugal no século XVI. Rodrigues é filho de Rodrigo. Nunes é filho de Nuno. Esteves, filho de Estevão. O mesmo uso havia na Espanha. Rodrigues, Núñez, Esteves. Os russos são muito carinhosos no tratamento. Todos os filhos são chamados pelo apelido, tanto em família como entre amigos e colegas. Nas relações de trabalho e em conversas mais formais, a pessoa costuma ser chamada pelos 2 primeiros nomes. O nome completo só é utilizado em ocasiões jurídicas e muito formais. Como há muitas personagens neste livro, optamos por usar os apelidos ou apenas o primeiro nome para facilitar a leitura. Ao final deste volume, há um glossário das personagens históricas e locais geográficos abordados na obra. À época do Império Russo, o calendário adotado era o juliano, diferente do calendário gregoriano em vigor nos países ocidentais. O calendário russo não tinha os anos bissextos, o que dava uma diferença de mais de 10 dias entre os dois, quando Guerra e Paz foi escrito. As datas mencionadas no livro são do calendário russo, já as do glossário e apêndice são as do calendário. Pasta 1. Guerra e Paz. Livro 1. 1. Muito bem, príncipe. As cidades de Gênova e Lucca não passam de propriedades da família Bonaparte. Eu previno. Se não me disser que vai haver guerra, se resolver encobrir as infâmias e atrocidades desse anticristo, não é mais meu amigo nem meu fiel servidor, como diz. Está bem. Vejo que o assustei. Sente-se e conte as novidades. Foi dessa forma que a famosa Anna Pavlovna Scherer, dama de honra e favorita da czarina, a imperatriz Maria Fyodorovna, recebeu o príncipe Vassily Kuragin em junho de 1805 para uma reunião em sua casa. Meu Deus, que recepção! Respondeu o príncipe, mantendo a calma. Ele usava uniforme de gala bordado, coberto de condecorações.
Falava naquele francês refinado em que nossos avós russos não só falavam, mas pensavam, com a voz doce e macia das pessoas que cresceram na corte e têm uma posição de destaque. Aproximou-se de Anna Pavlovna, beijou-lhe a mão e recostou-se lentamente no sofá. Antes de tudo, diga-me como está passando, minha cara amiga, continuou o príncipe no mesmo tom em que a polidez e a simpatia deixavam transparecer indiferença e ironia. É possível estar bem quando se sofre moralmente? Como conservar a calma se temos alguma sensibilidade? Respondeu Anna Pavlovna. Espero que passe a noite toda aqui. E a festa do embaixador da Inglaterra? É hoje. Tenho de marcar presença. Minha filha passará aqui para me levar. O príncipe Vassili falava sempre com displicência, como um ator que interpreta um papel pela enésima vez. Anna Pavlovna, ao contrário, aos 40 anos de idade, era enérgica e animada. Em meio à conversa sobre os acontecimentos políticos, ela explodiu. Não me fale da Áustria. Pode ser que eu não compreenda nada, mas a Áustria não quer e nunca quis a guerra. Ela nos traiu. A Rússia sozinha deve salvar a Europa. Nosso benfeitor tem consciência da grandeza de sua missão e será fiel a ela. Essa é a única coisa em que eu acredito. Nosso imperador vai cumprir a missão mais importante do mundo, esmagar o monstro da revolução. Em quem devemos confiar? Com seu espírito comercial, a Inglaterra não compreende a grandeza de alma do nosso czar Alexandre, por isso se recusa a desocupar a ilha de Malta. Não compreende o desinteresse de nosso imperador, que não quer nada para ele, só pensa no bem-estar mundial. A Prússia já declarou que Napoleão é invencível e que a Europa toda nada pode contra ele. A famosa neutralidade prussiana é uma armadilha. Só tenho fé em Deus e no alto destino de nosso imperador. Ele vai salvar a Europa. Anna Pavlovna parou de repente e sorriu do seu próprio ardor. Você é tão eloquente, disse o príncipe. Agora gostaria de tomar uma xícara de chá. Imediatamente. Diga-me uma coisa, disse ele em tom particularmente negligente, uma vez que a questão que ia colocar representava o motivo de sua visita. É verdade que a imperatriz-mãe quer a nomeação do barão de Funk como primeiro secretário em Viena? Esse barão parece um pobre coitado. O príncipe Vassili cobiçava esse posto para o filho. Anna Pavlovna fechou quase completamente os olhos, o que significava que nem ela nem ninguém tinha o direito de julgar os desejos da imperatriz. O barão de Funk foi recomendado à czarina pela irmã da dama, respondeu a dama, agora com frieza. Ao falar da czarina, o rosto de Anna Pavlovna adquiriu de repente uma expressão de sincero devotamento, ligeiramente melancólica. Era essa a sua expressão habitual quando se falava nela. Vassili, sabe que sua filha está encantando a todos? O príncipe inclinou a cabeça em sinal de agradecimento. Você tem 2 filhos encantadores, mas estou descontente com o caçula. Anatoly foi mencionado à czarina. Que quer que eu faça? Disse ele. Fiz tudo o que podia para educá-los e os 2 rapazes se revelaram uns idiotas. A única diferença é que Hipólito é pacífico e Anatoly é turbulento. Nunca pensou em casar Anatoly? Conheço uma moça que é muito infeliz na casa do pai, uma parente nossa, a princesa Bolkonsky. O irmão dela, Andrei, casou-se há pouco com Lisa Meinen. É rica essa princesa? Perguntou. Sabe que Anatoly me custa 40.000 rublos por ano? O pai é muito rico e avarento. Eles moram no campo. O príncipe Bolkonsky é inteligente, mas excêntrico e de gênio difícil. Querida Annette, disse o príncipe, tomando a mão dela, arrume esse casamento e serei seu escravo para sempre. Vou falar esta noite com Lisa, talvez o negócio se arranje. 2. Aos poucos, o salão começava a se encher. A mais alta sociedade de São Petersburgo reunia-se na casa de Anna Pavlovna. Eram pessoas das mais variadas idades e temperamentos, mas todas pertencentes à nobreza. A filha do príncipe Vassili, a bela Helena Kuragin, chegara, seguida da princesa Lisa, considerada a mulher mais sedutora da cidade, que havia se casado no inverno anterior e estava grávida, por isso só frequentava as reuniões mais íntimas.
Pouco tempo depois entrou Piotr, um jovem alto e corpulento, de óculos e cabelos curtos, usando uma calça de cor clara, como estava na moda, e fraque marrom. Era filho natural do famoso conde Bezúkhov, que estava à morte em Moscou, uma figura importante da época de Catarina a Grande. Acabava de chegar do estrangeiro, onde fizera seus estudos e aparecia pela primeira vez em sociedade. Anna Pavlovna recebeu-o como o mais insignificante dos convidados, demonstrando preocupação por aquela presença que destoava do ambiente. Sua inquietude se referia ao olhar inteligente e tímido, observador e ingênuo que diferenciava Piotr de todas as pessoas ali reunidas. A reunião desenrolava-se normalmente. Os convidados dividiram-se em 3 grupos. O primeiro, composto só de rapazes, tinha ao centro o padre Moriot. O segundo era dominado pelas princesas Helena e Lisa, que encantavam os rapazes, e o terceiro era liderado por Anna Pavlovna e o conde de Mortemart, que conversavam sobre o assassinato do duque de Enghien. O visconde dizia que o duque fora vítima de sua grandeza de alma e que Napoleão Bonaparte tinha motivos particulares para eliminá-lo. Ah, conte-nos isso, visconde, disse a dona da casa, reunindo as pessoas em círculo para ouvirem a narração. Mortemart contou o caso picante que corria no momento. O duque de Enghien tinha marcado o encontro com Millie George e lá encontrara Napoleão, com quem a famosa atriz também se relacionava. Bonaparte teve uma das síncopes a que estava sujeito, ficando à mercê do duque, que não quis se aproveitar da situação. Foi dessa grandeza de alma que Napoleão se vingou em seguida, mandando assassinar o duque. A narrativa do visconde foi apaixonante. As mulheres se emocionaram, especialmente no momento em que os 2 rivais se reconheceram. Nesse instante, uma nova personagem entrava no salão. Era o príncipe Andrei Bolkonsky, marido da bela Lisa. Tudo nele, desde o olhar melancólico até o andar lento e programado, contrastava violentamente com a vivacidade da mulher. Estava claro que ele não só conhecia todos os convidados, como se sentia entediado entre eles, e de todos, quem o entediava mais era a sua mulher. Ao vê-la, ele deu-lhe as costas com uma careta e foi cumprimentar a dona da casa. "Vai participar da guerra, meu príncipe?" perguntou ela. "O general Kutuzov convidou-me para ser ajudante de ordens", respondeu Bolkonsky. "E Lisa? Ela vai para o campo." "Não tem vergonha de nos privar da presença de sua mulher?" "Andrei", disse a princesa, aproximando-se do marido com o mesmo tom sedutor que usava com os estranhos. "O visconde acaba de nos contar uma história deliciosa sobre Napoleão e Millie George." O príncipe afastou-se com enfado, sem dar resposta. Desde sua chegada, Piotr seguia-o com os olhos. Neste momento, aproximou-se por trás de Andrei e pegou-lhe o braço. O príncipe não gostou, mas ao deparar com a expressão feliz de Piotr, abriu um sorriso bondoso e completamente inesperado. "Você também frequenta a sociedade?" "Sabia que o encontraria aqui", respondeu Piotr. "Posso cear com você hoje?" "Não, é impossível", disse Andrei, rindo, e deu um aperto de mão no amigo para mostrar que falava sério. Ia dizer mais alguma coisa quando o príncipe Vassili e Helena se levantaram para se despedir. "Ela é linda", comentou Andrei. "É linda mesmo", concordou Piotr. 3. O que me dizem desse teatro que foi a coroação do imperador francês em Milão? Comentou Anna Pavlovna. A população de Gênova e de Lucca foi prestar homenagem ao senhor Buonaparte, que recebeu a todos no trono. Isso não é de enlouquecer? Parece que o mundo inteiro perdeu a cabeça. Foi Deus quem me deu a coroa. Ai de quem a tocar, disse Andrei, repetindo as palavras de Napoleão no momento da coroação. Espero que essa seja a gota de água que fará o copo transbordar, disse Anna Pavlovna. Os governantes não podem suportar mais esse homem que ameaça a todos. Os soberanos? Não falo da Rússia, senhora, disse o visconde de Mortemart, desiludido. O que eles fizeram por Luís XVI? Pela rainha da França? Nada.
Eles sofrem pela traição que fizeram à dinastia dos Bourbon. Os governantes? Eles mandam seus embaixadores cumprimentar o usurpador. A princesa ouvia sorrindo. Se Napoleão ficar no trono da França por mais 1 ano, as coisas irão longe demais, continuou o visconde. As intrigas, as deportações e as execuções destruirão a sociedade francesa. Piotr quis intervir. A conversa lhe interessava, mas Ana Pavlovna, que o observava, cortou-lhe a palavra. O czar Alexandre declarou que deixaria os franceses escolherem livremente sua forma de governo, disse ela. Não duvido que a França, quando se libertar do usurpador, receberá o governante legítimo de braços abertos. Não acredito nisso, disse o príncipe Andrei. As coisas foram longe demais. Acho difícil ressuscitar o passado. Pelo que ouvi dizer, interveio Piotr, corando, quase toda a nobreza francesa já passou para o lado de Napoleão. É o que dizem os bonapartistas, disse o visconde, sem olhar para Piotr. Atualmente é difícil conhecer a opinião pública do país. Desde o assassinato do duque d'Enghien, há um mártir a mais no céu e um herói a menos na terra. Todos sorriam em aprovação a essas palavras quando Piotr interveio, sem que Ana Pavlovna conseguisse interrompê-lo. A execução do duque foi uma necessidade de Estado, disse ele, e o fato de Napoleão ter assumido a responsabilidade por sua morte demonstra sua grandeza de alma. — Meu Deus! Exclamou Ana Pavlovna horrorizada. — Como, Piotr? Acredita que um assassinato represente grandeza de alma? Perguntou a princesa Lisa, sorrindo. De todos os lados se ouviam exclamações. — Digo isso, continuou Piotr, porque a família real, os Bourbon, fugiu diante da Revolução Francesa, entregando o país à anarquia. Napoleão foi o único que soube compreender a Revolução e conseguiu vencê-la. Como se tratava do bem geral, não podia recuar diante da morte de apenas um homem. — Não quer passar para outra mesa? Disse Ana Pavlovna, mas Piotr não respondeu e continuou empolgado. Napoleão é grande porque soube dominar a Revolução Francesa e pôr fim aos abusos dela, preservando as suas conquistas positivas como a igualdade dos cristãos, a liberdade de expressão e de imprensa. Foi dessa forma que obteve o poder. Se ele tivesse tomado o poder para entregá-lo ao rei legítimo, em vez de utilizá-lo para assassinar, aí sim eu o consideraria um grande homem, disse o visconde de Mortemart. Ele não poderia fazer isso. O povo deu poder a Napoleão justamente para ele livrar o país da dinastia dos Bourbon. A revolução foi uma grande coisa, concluiu Piotr, com essa frase provocadora que revelava ao mesmo tempo imaturidade e vontade de exprimir o que pensava até o fim. Então a revolução e o assassinato de um rei são uma grande coisa? Exclamou Ana Pavlovna. Não gostaria de passar para outra mesa? Repetiu ela para Piotr. Não falo de regicídio, falo de ideias, disse Piotr. Sim, de ideias de pilhagem, de morte e de assassinato de reis, interrompeu de novo a voz irônica de Lisa. Esses foram excessos, mas o significado da revolução é outro. São os direitos do homem, o fim dos preconceitos, a igualdade dos cidadãos. E esses ideais Napoleão os manteve integralmente, disse Piotr. Liberdade e igualdade, disse o visconde com desprezo, parecendo decidido a mostrar àquele jovem toda a bobagem que dizia. São palavras comprometidas há muito tempo. Quem não gosta de liberdade e igualdade? Mas eu pergunto, as pessoas são mais felizes depois da Revolução? Ao contrário, nós queremos a liberdade, mas Napoleão a destruiu. O príncipe Andrei olhava sorrindo para Piotr, o visconde e a dona da casa. Gostaria de saber como explica o 18 de Brumário, o golpe de Estado de Napoleão. Essa não é a atitude de um grande homem. Seria melhor dizer que ele é um plebeu. Piotr sorriu, adquirindo o ar de uma criança que pede perdão. Ao ver essa expressão, o visconde percebeu que aquele jacobino, aquele democrata exaltado, não era terrível como suas palavras. Acho que no homem de Estado devem se distinguir os atos particulares dos atos do general e imperador. Com certeza, aprovou Piotr, maravilhado com esse apoio.
É preciso reconhecer que Napoleão teve atitudes grandiosas, como a de estender a mão aos doentes contagiosos, disse Andrei. Mas teve outras difíceis de justificar. Depois de amenizar a situação para o amigo, Andrei levantou-se e fez sinal para a mulher. 4. A conversa passou para assuntos gerais e os convidados começaram a se despedir. Desajeitado e distraído, Piotr não sabia usar as palavras adequadas numa reunião. Ao se levantar, em vez de pegar o chapéu, pegou a boina com penacho de um general, amassando as penas, até que o dono reclamou seu chapéu. Esse desajeitamento, no entanto, era desculpado pela sua expressão de modéstia e bondade. A dona da casa voltou-se para ele e inclinou a cabeça, mostrando que o perdoava. «Espero revê-lo, meu caro», disse ela, «e espero também que você mude de opinião». À saída da casa, enquanto aguardavam as carruagens, o príncipe Hipólito inclinou-se sobre a princesa Lisa para murmurar algo ao seu ouvido. «Estou muito contente de não ter ido à embaixada», disse. «Aquelas reuniões são tão chatas». «Foi uma noite maravilhosa, não?» «Dizem que o baile vai ser lindo», respondeu a princesa. «Todas as mulheres bonitas da sociedade estarão lá». «Todas não, porque você não irá», contestou ele, rindo alegremente. Hipólito pegou o xale das mãos do empregado de Lisa e cobriu os ombros da princesa, demorando-se mais que o necessário, como se a estivesse abraçando. A princesa escapou ao abraço e voltou-se para o marido. O príncipe Andrei estava de olhos fechados, parecia cansado e sonolento. «Está pronta?» perguntou Andrei, envolvendo a mulher com o olhar. Hipólito vestiu depressa a sobrecasaca e correu até a carruagem da princesa para dar-lhe adeus. «Com licença, senhor», disse Andrei secamente a Hipólito, que estava lhe barrando a passagem. Antes de entrar na carruagem, voltou-se para Piotr e disse-lhe com delicadeza: «Espero por você». A carruagem se afastou e Hipólito voltou à porta da casa para encontrar-se com o visconde. Ao vê-lo, deu uma gargalhada. «Você é terrível. Tem um ar ingênuo que engana muito», disse o visconde. «Tenho pena do coitado do marido, aquele oficialzinho que se dá ares de príncipe regente. E você, que dizia que as mulheres russas não se comparavam às francesas». Piotr chegou à casa de Andrei e Lisa antes deles. Como íntimo da casa, foi para o escritório do príncipe, pegou um livro da estante e estendeu-se num sofá conforme o costume da época. «Que belo papel você fez na casa de Anna Pavlovna», disse Andrei ao entrar, enquanto Lisa ia para o quarto. Piotr sorriu para o amigo. «Meu caro, não podemos dizer o que achamos em qualquer lugar», continuou Andrei. «Já se decidiu? Vai entrar para a cavalaria ou para a diplomacia?» Piotr sentou-se no sofá com as pernas cruzadas à moda turca. «Ainda não sei. As duas carreiras me agradam. É preciso se decidir. Seu pai está esperando». Aos 10 anos de idade, Piotr fora mandado ao exterior com seu preceptor, um padre, para estudar. Quando fez 20 anos, seu pai o chamou de volta a Moscou, despediu o padre e disse ao filho: «Agora vá para São Petersburgo, observe tudo por lá e escolha uma carreira. Confio em você. Aqui está o dinheiro necessário e uma carta ao príncipe Vassili Kuragin. Escreva-me para me colocar a par da situação. Eu o ajudarei em tudo». Já haviam se passado 3 meses e Piotr ainda não tinha decidido o que queria fazer. «Já esteve na cavalaria?» perguntou Andrei. «Não. Estamos em guerra com Napoleão. Se fosse uma guerra pela liberdade, eu me alistaria, mas não concordo em apoiar a Inglaterra e a Áustria contra o homem mais poderoso do mundo». «Se todos lutassem apenas por convicção, não haveria guerra», disse Andrei. «O que seria muito melhor», respondeu Piotr. Andrei abriu um sorriso. «Pode ser, mas isso não vai acontecer nunca». «Diga-me, por que você vai para a guerra?» perguntou Piotr. «Por quê? Não sei, porque é preciso. Além disso, eu saio daqui». Andrei parou por um momento, depois continuou. «Porque não gosto da vida que levo em São Petersburgo». 5. Os amigos ouviram um ruído de passos de mulher na sala ao lado. Andrei se assustou e assumiu a expressão entediada que mantivera no salão de Anna Pavlovna, e Piotr sentou-se direito. A princesa Lisa entrou.
O príncipe levantou-se cortesmente e puxou uma poltrona para ela. Eu sempre me pergunto, disse Lisa em francês, como de costume, por que Annette não se casou? Que bobos! Os homens por não terem se casado com ela. Desculpem, mas vocês não entendem nada de mulheres. Que discussão você provocou esta noite, Piotr? Estou discutindo agora com seu marido. Não compreendo por que ele quer ir para a guerra, respondeu ele com desembaraço. A princesa estremeceu. Piotr havia tocado num ponto fraco. É isso que eu lhe digo, exclamou ela. Não compreendo realmente por que os homens não podem viver sem guerrear. E por que nós, mulheres, não podemos decidir nada? Ouça, você será o juiz. Aqui, Andrei é ajudante de ordens do tio, tem uma posição brilhante, todos o conhecem e gostam dele. Ele é bem recebido em toda parte, podia facilmente vir a ser ajudante de ordens do próprio czar. Sua Majestade foi gentil com ele. Falaríamos com Annette, seria fácil conseguir esse cargo. O que acha? Piotr olhou para Andrei e percebeu que essa conversa o desagradava. Por isso não disse nada. Quando você parte? Perguntou ao amigo. Ai, não me fale dessa partida, não quero ouvir falar disso, disse a princesa com o mesmo tom alegre e mimado que usara com o príncipe Hipólito e que evidentemente não convinha ao círculo familiar. Quando penso que vou ter que abandonar todos os meus queridos amigos... Além do mais, ela lançou um olhar expressivo ao marido. Tenho medo, Andrei. O marido olhou para ela surpreso, como se só agora se desse conta de que havia ali mais alguém além dele e do amigo. E perguntou à mulher com uma polidez glacial. De quem tem medo, Lisa? Não consigo compreender. Como os homens são egoístas. Ele me abandona, Deus sabe por quê, e por seu capricho devo ficar escondida no campo sozinha. Com meu pai e minha irmã, não se esqueça, disse Andrei sem elevar a voz. Sem meus amigos, estarei só, e você quer que eu não tenha medo, disse ela em voz alta. Em seguida calou-se, julgando inconveniente falar a Piotr de sua gravidez, que era a verdadeira causa de sua irritação. Ainda não compreendi do que você tem medo, disse Andrei lentamente, olhando para Lisa. Ela corou e ergueu os braços com eloquência. Andrei, você mudou tanto. O médico recomendou que se deitasse cedo, disse ele. Acho que você devia ir dormir. Lisa não respondeu, mas seu lábio superior tremeu. Andrei ergueu os ombros e deu alguns passos pelo escritório. Piotr olhava espantado, ora para o amigo, ora para a mulher. Que me importa que Piotr esteja aqui? Disse de repente a princesa com cara de choro. Queria lhe perguntar há muito, Andrei. Por que você mudou tanto em relação a mim? O que eu fiz? Você vai para a guerra porque não tem pena de mim? Lisa, Andrei levantou a voz. Essa única palavra continha uma súplica e uma ameaça e principalmente a certeza de que ela se arrependeria de ter dito aquilo. Você me trata como uma doente ou uma criança. Há 6 meses você não era assim, disse ela precipitadamente. Lisa, por favor, pare, insistiu Andrei com um tom ainda mais expressivo. Emocionado, Piotr se levantou e aproximou-se de Lisa. Acalme-se, princesa, disse ele. Desculpe-me, sou demais aqui. Andrei segurou o amigo pelo braço. Espere, Piotr. A princesa é boa demais para querer me privar do prazer de passar a noite conversando com você. Ele só pensa em si próprio, disse ela com lágrimas de cólera. Lisa, exclamou secamente o príncipe, elevando o tom de voz até o ponto de mostrar que sua paciência estava no limite. A expressão de esquilo assustado de Lisa deu lugar a uma cara de choro que fazia dó. Ergueu os belos olhos para o marido e assumiu o ar tímido de um cachorrinho que se aproxima do dono com o rabo baixo. Meu Deus, murmurou. Aproximou-se do marido e beijou sua testa. Boa noite, Lisa, disse Andrei, levantando-se e beijando-lhe a mão como se ela fosse uma estranha. 6. Os 2 amigos não conseguiam romper o silêncio. Vamos cear, disse Andrei, enfim, com um suspiro. A sala de jantar recentemente reformada era elegante e luxuosa. Quando estava no meio da refeição, o príncipe Andrei colocou as mãos na cabeça e, como uma pessoa que há muito tempo tem uma coisa no coração e decide libertá-la de repente, começou a falar com um nervosismo desconhecido para Piotr. Nunca se case, meu amigo, nunca.
Só se case quando tiver realizado tudo de que for capaz e tiver deixado de amar a mulher escolhida. Assim poderá conhecê-la realmente, sem se deixar enganar. Case-se apenas quando for um velho que não serve para mais nada. Do contrário, tudo de bom que você tiver se perderá. Será envolvido num mundo de futilidades e sentirá que para você tudo acabou, a não ser os encontros de sociedade, os salões, onde sua figura não valerá mais que a de um idiota qualquer. Piotr tirou os óculos e observou o amigo com espanto. Minha mulher é excelente, continuou Andrei. É uma das raras mulheres honradas. Mas o que eu não daria para não ter me casado? Você é o primeiro e único a quem confio isso. Estou me abrindo porque somos amigos. Falando assim, não parecia o mesmo homem que estivera no salão de Anna Pavlovna, de olhos semicerrados, sem participar da conversa. Seus olhos brilhavam e os músculos do rosto tremiam. Mostrava-se enérgico, ao contrário da apatia que demonstrara a noite toda. Não compreende por que digo isso, mas é a história da minha vida, continuou ele. Você fala de Napoleão, mas Napoleão era livre para atingir seu objetivo. Para ele não havia nada além de seu objetivo. Ao se ligar a uma mulher, você se priva da liberdade, torna-se prisioneiro. As reuniões, os bailes, os salões, a vaidade, a mediocridade, esse é o círculo mágico do qual não consigo escapar. Estou partindo para a guerra, para a maior das guerras, e não sei nada, não sou bom para nada. Sou muito amável e cáustico nesta estúpida sociedade sem a qual minha mulher não pode viver. Se você soubesse o que são as mulheres distintas, o que são as mulheres em geral, acho inacreditável que você se julgue incapaz. Ainda tem toda a vida pela frente, Andrei, disse Piotr. Aos olhos de Piotr, o amigo reunia todas as qualidades que faltavam a ele e que se resumiam em uma só: força de vontade. Era calmo, tinha uma memória extraordinária, cultura e grande capacidade de trabalho. Sou um homem acabado, disse Andrei. Para que falar de mim? Vamos falar de você. De mim? Quem sou eu? Sou um filho ilegítimo, um bastardo. Piotr ficou vermelho. Tinha feito um grande esforço para pronunciar essa palavra. Sem nome, sem fortuna. Sou livre, mas não sei que carreira seguir. Gostaria de me aconselhar com você. Andrei olhou com carinho e amizade. Gosto de você, Piotr, porque é o único ser vivo em nosso meio. Escolha a profissão que mais lhe agradar, isso não importa, mas não frequente mais as festas dos Kuragin, isso não combina com você. O que você quer, meu caro? Disse Piotr. São as mulheres. Não compreendo. As mulheres direitas são uma coisa, mas as mulheres das festas de Anatoly Kuragin e a bebida, eu não compreendo. Piotr vivia na casa da família Kuragin e participava da vida dissoluta de Anatoly, que queriam casar com a irmã do príncipe Andrei. Sabe, Andrei, levando esse tipo de vida não consigo refletir. Tenho dor de cabeça, não tenho dinheiro. Ele me convidou hoje, mas não irei. Dê-me sua palavra de honra de que não irá mais às reuniões de Anatoly. Palavra de honra. Piotr saiu da casa do amigo depois da 1 da manhã. Era uma noite de junho, uma noite branca, em que o sol quase não se põe, típica de São Petersburgo. À medida que se aproximava de casa, sentia que não conseguiria dormir com aquela claridade em que o pôr do sol e o alvorecer se confundiam. Como de hábito, Anatoly Kuragin recebia o mesmo grupo de jogadores que terminavam a noite numa grande bebedeira. Seria divertido ir lá, pensou ele. Em seguida, lembrou-se da promessa que tinha feito a Andrei, mas no minuto seguinte sentiu uma vontade enorme de desfrutar o prazer daquela festa e decidiu ir. O saguão de entrada estava repleto de garrafas vazias, capas e casacos. Sentia-se cheiro de bebida e ouvia-se ao longe o rumor das conversas. Piotr tirou o casaco e entrou. A ceia e o jogo haviam terminado. O alarido de risos e gritos era enorme. Alguns brincavam com um pequeno urso de estimação, outros estavam junto à janela, muito excitados. Aposto 100 rublos em Stevens, gritou um. Eu aposto em Dolokhov, gritou outro. Anatoly, você será o juiz. De um só gole, se não perde, gritou um terceiro. Yakov, traga uma garrafa, pediu o anfitrião. Um instante, senhores. Meu querido amigo Petrushka acaba de chegar. Não estou compreendendo. O que está acontecendo? Perguntou Piotr, com um olhar alegre. Esperem, ele não está bêbado.
Antes de qualquer coisa, beba, disse Anatoly. Piotr começou a tomar um copo atrás do outro, enquanto Anatoly lhe explicava que Dolokhov tinha apostado que Stevens, um oficial da marinha inglesa, ia tomar uma garrafa de rum em pé no parapeito da janela do terceiro andar. Dolokhov era um rapaz de 25 anos, de olhos bem azuis e cabelos crespos. Seu olhar insolente, duro e inteligente chamava a atenção. Não tinha dinheiro nem amizades. Vivia na casa de Anatoly, que era rico e gastador, e conseguira se impor a tal ponto que todos os convidados tinham mais respeito por ele que pelo dono da casa. Participava de todos os jogos e ganhava quase sempre. Podia beber quanto quisesse, pois permanecia sempre lúcido. Anatoly e Dolokhov eram, na época, os maiores malucos de São Petersburgo. Sem largar a garrafa, Dolokhov pulou para o peitoril da janela e ficou andando sobre o parapeito. Silêncio! Gritou ele em pé. Todos se calaram. Aposto 50 rublos, disse ao inglês. Ou 100, se você quiser. Não, 50, disse Stevens. Aposto 50 rublos que esvazio a garrafa de rum sem tirá-la da boca, inclinado para fora da janela e sem me segurar, entendido? Entendido, confirmou o inglês. Espere, gritou Dolokhov. Se alguém fizer isso, pago 100 rublos. Senhores, isso é uma loucura. Ele vai se matar, exclamou um convidado. Anatoly segurou-o. Não toque nele, ele pode se assustar, cair e morrer. Vamos lá, bradou Dolokhov. Colocou a garrafa na boca e ergueu o braço livre para o alto, a fim de manter o equilíbrio. Anatoly o observava de olhos esbugalhados. O criado que recolhia cacos de vidro ficou parado na posição em que estava, com o corpo encurvado para o chão, olhando fixamente para Dolokhov. O inglês olhava de lado, fazendo uma careta. Piotr tapou o rosto com as mãos. Sua expressão demonstrava angústia e terror. Na sala reinava um silêncio absoluto. Piotr baixou as mãos, Anatoly continuava imóvel. A garrafa se esvaziava à vista de todos, obrigando Dolokhov a jogar a cabeça cada vez mais para trás. Por que isso leva tanto tempo? Pensava Piotr. Parecia-lhe que já havia se passado mais de meia hora. Repentinamente, as costas de Dolokhov fizeram um movimento para trás e seu braço começou a tremer. Esse tremor foi suficiente para deslocar o corpo, que estava equilibrado sobre o parapeito. O corpo do rapaz oscilou enquanto a cabeça e o braço tremiam com um esforço para se equilibrar. Ele ia agarrar o batente da janela com a mão livre, mas parou a tempo. Piotr fechou os olhos, dizendo para si mesmo que não o reabriria mais. De repente sentiu uma movimentação à sua volta. Abriu os olhos. Dolokhov estava em pé sobre o parapeito, com o rosto pálido e alegre. Vazia! Jogou a garrafa para o inglês e a apanhou no ar e pulou para a sala. Incrível, que aposta genial! Esse cara é terrível! Ouvia-se de todos os cantos da sala. O inglês contava as moedas. Dolokhov esperava, calado. Piotr aproximou-se da janela e gritou. Senhores, quem quer apostar que faço o que Dolokhov fez? Tragam uma garrafa. Vou fazer mesmo sem aposta. Vá em frente, disse Dolokhov. Está louco? Acha que vão deixar você fazer essa loucura? Justo você, que tem vertigem até no alto de uma escada? Gritavam de todas as partes da sala. Vamos, tragam uma garrafa de rum, gritou Piotr, batendo na mesa com a obstinação dos bêbados e subindo em seguida ao parapeito da janela. Várias pessoas puxaram Piotr pelo braço, mas ele era tão forte que se livrou de todas com um safanão. Não, isso não, disse Anatoly. Eu aceito a aposta, mas amanhã. Agora vamos todos para a casa de... Vamos, gritou Piotr. E vamos levar Mitka conosco. Pegou o pequeno urso no colo e começou a dançar com ele pela... 7. O príncipe Vassili manteve a promessa que havia feito à princesa Drubetskoi, uma nobre empobrecida, de interceder em favor de Boris, seu filho único. O imperador autorizou que ele fosse transferido para a guarda do regimento de Semyonovsky. Apesar da interferência poderosa de Anna Pavlovna, ela não conseguiu que o rapaz fosse nomeado ajudante de ordens do general Kutuzov, como a mãe queria. Anna Mikhailovna Drubetskoi voltou para Moscou.
como de hábito, hospedou-se na casa de seus parentes ricos, os Rostov, onde seu filho tinha sido criado. A guarda saíra de São Petersburgo no dia 10 de agosto, mas Boris ficara em Moscou para se equipar. Iria se juntar a ela em Radzivilov. Naquele dia, os Rostov festejavam o dia de Santa Natália. Desde a manhã, começaram a chegar convidados em carruagens de luxo e a festa durou o dia todo. A condessa Natália Rostov e sua filha mais velha recebiam as visitas que não paravam de chegar. A condessa era uma mulher de 45 anos, com o rosto magro de tipo oriental, envelhecida pelas 12 gestações. A lentidão de seus movimentos e de sua fala dava-lhe uma dignidade que impunha respeito. Como parente próxima, a princesa Drubetskoia ajudava a receber os convidados. Os jovens reuniam-se em uma sala ao fundo da casa. O conde acolhia a todos, convidando-os para jantar. Maria Lovna Karagin e filha, anunciou em voz baixa o criado à condessa. Antes de recebê-las, a condessa pegou uma pitada de rapé da tabaqueira. Essas visitas acabam comigo. Vou recebê-las, mas será a última vez. Ela é tão pretensiosa, disse em voz baixa. Mande-as entrar, pediu em voz alta ao criado. Uma senhora loira e forte, de porte majestoso, e uma garota de rosto redondo e sorridente entraram. A mãe falava sem parar. Conversaram sobre o assunto do momento, a doença do velho conde Bezukov e sobre a conduta inconveniente de seu filho natural, Piotr, na casa de Anna Pavlovna. Sinto muito pelo pobre conde, disse Maria Karagin. Sua saúde é muito fraca e as preocupações que seu filho lhe causa vão acabar por matá-lo. Que preocupações? Perguntou a condessa, fingindo ignorar o assunto. A atitude de Piotr é resultado da educação moderna. Ele foi criado fora do país, livre, e agora está fazendo tantas maluquices em São Petersburgo que a polícia o expulsou da cidade. É mesmo? Ele escolheu mal os amigos, interveio a princesa Drubetskoy. Dizem que Anatoly Kuragin e um tal de Dolokov fazem o diabo. 2 rapazes da turma foram punidos. Dolokov foi rebaixado de oficial a soldado e Piotr Bezukov foi expulso de São Petersburgo. O pai de Anatoly, o príncipe Vassili, conseguiu abafar o escândalo, porém o rapaz teve de deixar a cidade. Mas o que eles fizeram? Perguntou a condessa. Eles são loucos, especialmente Dolokov, respondeu a senhora Karagin. Imagine que os 3 arrumaram um urso, não se sabe onde, e estavam indo para a casa de umas atrizes junto com um bicho. A polícia parou o carro, eles pegaram o comissário, amarraram o homem de costas com o urso e jogaram os 2 no rio Moika, e o urso nadou com o comissário nas costas. Gostaria de ver a cara desse policial, disse o conde, caindo na risada. Ai, que horror! Que há de engraçado nisso, conde? Mas as mulheres tampouco conseguiram deixar de rir da situação. Tiveram a maior dificuldade para salvar o pobre coitado, continuou a visita. E é o filho do conde Kirill Vladimirikov Bezukov, que se distrai dessa forma inteligente. Diziam que ele era tão educado e espiritualizado. Espero que ninguém o receba aqui, apesar de sua fortuna. Queriam me apresentar a ele, mas eu recusei. Tenho filhas em casa. Como pode ser rico? Bezukov não registrou nenhum deles, disse a condessa. Ele deve ter uns 20 filhos ilegítimos. A princesa Anna Mikhailovna interveio na conversa para mostrar como era bem relacionada e estava a par dos acontecimentos mundanos. O conde Kirill perdeu, sem dúvida, a conta de seus filhos, mas Piotr sempre foi o preferido. Como ele estava bonito no ano passado, disse a condessa. Nunca vi um homem tão bonito. Ele mudou muito, observou Anna Mikhailovna. Pelo lado da mulher, o príncipe Vassili é o herdeiro direto do conde, mas o conde gosta muito de Piotr. Cuidou da educação do rapaz e escreveu sobre ele ao imperador, de modo que ninguém sabe a quem caberá sua enorme fortuna, se a Piotr ou a Vassili. Ele está tão mal que pode morrer a qualquer momento. O príncipe Vassili chegou ontem a Moscou, disse a senhora Karagin. Ele veio ver o conde Kirill Bezukov, porque soube que ele estava muito mal. Neste momento, o dono da casa aproximou-se das senhoras e convidou-as a jantar. 8.
Houve um silêncio. A condessa olhava para aquela visita indesejada e sua filha, sorrindo amavelmente, sem disfarçar que teria vontade de que elas se despedissem e fossem embora. Júlia Caraguin já havia se levantado e esperava a mãe quando se ouviram, de repente, na sala ao lado, o som de passos precipitados de homem e de mulher e o ruído de uma cadeira que caía. Uma garota de 13 anos entrou correndo, escondendo alguma coisa na saia curta, e parou no meio da sala, surpresa consigo mesma por se encontrar no salão. Logo em seguida apareceram um estudante, um oficial da guarda, uma garota de 15 anos e um menino. O conde aproximou-se e abriu os braços para barrar a passagem da filha. "Muito bem", exclamou rindo. "Aqui está a heroína da festa, minha querida Natasha." "Minha filha, há um momento para tudo", disse a condessa com ar de falsa severidade. A garota de olhos negros não era bonita, mas cheia de vida. Escapou do pai e correu para a mãe, escondendo o rosto no chale dela. Tirou a boneca debaixo do vestido e caiu na risada. "Estão vendo minha boneca? É Mimi." Natasha não conseguiu dizer mais nada. Enfiou de novo a cabeça no chale e teve um ataque de riso que contagiou a todos. Os jovens que entraram na sala depois de Natasha eram Nikolai, o filho mais velho do conde, Boris, o filho de Anna Mikhailovna, Sônia, sobrinha do conde, e Pétia, o caçula da família. Faziam um esforço visível para conter a animação. Onde estavam, a conversa era mais divertida que os comentários sobre o tempo e as fofocas. Os jovens trocavam olhares, contendo-se para não rir. Os dois rapazes eram amigos de infância, tinham a mesma idade, eram bonitos e muito diferentes. Boris era alto, loiro, tranquilo, tinha traços delicados e regulares. Nikolai não era alto e tinha cabelos cacheados. Seu rosto aberto mostrava entusiasmo e ardor. Ao entrar no salão, Nikolai ficou vermelho, enquanto Boris, muito à vontade, começou a contar como tinha conhecido Mimi. 5 anos antes, seu nariz estava inteiro e sua cabeça ainda não havia rachado. Olhou para Natasha, que não aguentou, e saiu correndo. "Pois é, minha senhora", disse o conde a Maria Caraguin, apontando para Nikolai. Seu amigo Boris foi promovido a oficial e, como Nikolai não quis ficar para trás, está deixando a faculdade e seu velho pai para se alistar no exército. "Parece que a guerra foi declarada", respondeu a visita. "O coronel Schubert, comandante dos Hussardos, janta conosco hoje. Assim que acabar sua licença, ele parte com o meu Nikolai. Que se pode fazer?", concluiu o conde, disfarçando a tristeza. "Já lhe disse, papai, se não quiser que eu vá para o exército, não vou", respondeu o rapaz. "Só sei que sou bom apenas para ser militar. Não posso ser diplomata nem funcionário. Não sei disfarçar meus sentimentos", acrescentou Nikolai, lançando olhares conquistadores para Sônia e para Júlia. Morena, miúda e de olhar aveludado, Sônia parecia uma gata e não tirava os olhos de Nikolai. "Está bem", disse o conde. "Ele logo se irrita. Foi Napoleão que virou a cabeça de todos, um tenente que se torna imperador." Os adultos começaram a falar de Napoleão e Júlia voltou-se para Nikolai. "Foi uma pena não ter ido à casa dos Zakharov. Fiquei aborrecida com você", disse ela com um sorriso carinhoso. Contente, Nikolai retribuiu com um sorriso maroto e foi sentar-se ao lado dela. O diálogo íntimo dos dois provocou terrível ciúme em Sônia, que ficou vermelha e tentava se mostrar alegre. Em meio à conversa, Nikolai levantou os olhos para Sônia, que respondeu com um olhar furioso e apaixonado. Esforçando-se para segurar as lágrimas e manter o sorriso, ela se levantou e saiu da sala. A animação de Nikolai acabou. Foi à procura de Sônia com expressão ansiosa. "É fácil descobrir os segredos dos jovens", comentou Anna Mikhailovna. "A intimidade dos primos é perigosa." "Sim", respondeu a condessa. Ela parecia responder a uma pergunta que ninguém havia feito, mas que a preocupava. "Tanta preocupação temos à espera das alegrias que teremos mais tarde. E é justamente nessa idade que eles correm mais perigo." "Tudo depende da educação", observou a senhora Caraguin. "A senhora tem razão. Até hoje sempre fui amiga dos meus filhos e eles confiam totalmente em mim. Tenho certeza de que Nikolai nunca será como esses rapazes de São Petersburgo." "Sua filha mais nova é encantadora", disse Maria Caraguin. "Puxou a mim", respondeu o conde. "E que voz ela tem!